tem uma coisa que a gente ama nesse canal, é uma biografia. Não importa se é escrita pela pessoa, por outra pessoa, se é autorizada ou não, um livro sobre a história de uma estrela hollywoodiana sempre nos dá muita fofoca sobre os bastidores da fama. E dessa vez, quem publicou um livro pra lá de polêmico foi a Priscilla Presley, ex-esposa do Elvis Presley. Softly As I Leave You fala sobre a relação entre a Priscilla e a sua filha falecida, a Lisa Marie Presley, fala sobre o divórcio conturbado com o rei do rock, fala sobre uma antipatia dela com Michael Jackson e muito mais. É sério, a gente vai até falar das Kardashians nesse vídeo. Fica comigo porque nesse vídeo eu vou te contar todas as revelações da Priscilla nesse livro e vou te contar por que ele tá repercutindo de forma tão polêmica. Tem gente até dizendo que a Priscilla tá tentando reescrever a história pra sair como mocinha de alguns acontecimentos. Antes, não esquece de deixar o like pra apoiar o conteúdo do canal, se inscreve se você for novo por aqui, tem muito conteúdo de cultura pop, e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @fefucaires em todos os lugares. Bom, pra facilitar o desenrolar desse vídeo, vamos dividir ele por alguns tópicos discutidos pela Priscilla no livro, ok? E pra começar, vamos falar sobre as revelações que foram feitas sobre a relação dela com a sua filha, Lisa Marie Presley. A Lisa, que era cantora e compositora, faleceu precocemente em 2023, com só 54 anos, devido a uma obstrução intestinal causada por uma cirurgia bariátrica que ela tinha feito alguns anos antes. Apesar do histórico de uso de substâncias da Lisa, desde as mais pesadas até as mais leves, ao que tudo indica, o vício não teve parte no falecimento dela porque os médicos não encontraram nada no seu organismo. Ok, mas por que a gente tá falando sobre o falecimento da Lisa? Porque a pessoa responsável por desligar os aparelhos dela durante a sua internação, responsável por tomar a decisão de desligar os aparelhos, foi a sua mãe, Priscilla. E esse é um fato polemiquérrimo, porque muita gente discute até hoje as verdadeiras intenções da Priscilla com isso. No livro, agora ela narra: Lisa não estava mais respirando, então ela estava nos aparelhos. Ficamos lá por horas, esperando, torcendo e rezando, até que o médico chegou e disse: Priscilla, sinto muito, ela se foi. Simplesmente não conseguíamos acreditar, não queríamos acreditar. Foi difícil para todos nós e ainda é. E ela completa esse trecho contando como se sentiu quando o médico disse que a sua filha não teria nenhuma qualidade de vida se continuasse internada ali. Pensei na minha menina selvagem, rebelde e apaixonada, deitada em estado vegetativo pelo resto da vida. Eu disse o que precisava. Tire-a da máquina, doutor. A minha voz era quase um sussurro aqui. Esse é um relato muito sensível de uma mãe que optou por desligar os aparelhos da filha do que ver ela sofrendo numa cama pelo resto da vida, mas esse é um fato extremamente controverso, porque agora a Priscilla tá respondendo a um processo acusada de ter abreviado a vida da filha de propósito. Quem entrou com esse processo foram 2 ex-sócios dela que disseram no documento que a Priscilla teria encurtado a vida da filha para poder ganhar controle de um fundo imobiliário ligado à família, e que agora iria para a filha da Lisa, a Riley Keough, neta da Priscilla. Foi o seguinte, vem comigo, quando o Elvis morreu, a Lisa, filha deles, herdou vários fundos relacionados à família, e em 2016 ela fez uma alteração no testamento, tirando a sua mãe Priscilla do cargo de coadministradora desses fundos, e a Priscilla não sabia disso. Ela só soube depois que a filha morreu e o documento foi revelado, mostrando que o fundo ia ficar sob responsabilidade da Riley, filha mais velha da Lisa. Depois que isso veio a público, a Priscilla contestou a validade dessa alteração no testamento, dizendo que não tinha conhecimento desse documento e que queria voltar a ter parte nesse fundo. O negócio foi pra justiça e ela e a Riley se resolveram depois num acordo judicial. O que a gente sabe é que de fato a Riley continuou sendo a responsável e a Priscilla recebeu um pagamento em dinheiro e foi nomeada conselheira especial do fundo. Provavelmente o fato da Priscilla ter contestado a herança deixada pela Lisa contribuiu para que os ex-sócios agora entrassem com essa cartada, dizendo que ela abreviou a vida da filha porque tinha segundas intenções. O advogado da Priscilla disse ao TMZ, abre aspas, acusar uma mãe enlutada de contribuir para a morte da filha não é uma defesa inteligente, é uma difamação maliciosa de reputação e deve ser amplamente condenada. Essas alegações fabricadas não têm absolutamente nenhuma validade e estamos confiantes de que esse caso será arquivado. Galera, essa é uma treta muito complexa e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A Priscilla garante que tinha uma boa relação com a Lisa e diz também que mantém uma boa relação com a neta, a Riley,
baile até hoje. Mas as pessoas se lembram que no seu próprio livro de memórias, O Rumo ao Grande Mistério, a Lisa Marie Presley diz que sabia que sempre foi um estorvo pra mãe, que sabia que o desejo da sua mãe era ter abortado ela. Ela escreve: "Eu fui um pé no saco pra ela de imediato e sempre senti que não era desejada." Difícil, né? Se essa parte já te deixou de cabelo em pé, se prepara que vem mais. Obviamente, um dos capítulos mais marcantes da vida da Priscila foi o seu casamento com o rei do rock. Esse foi outro período extremamente conturbado do início ao fim. Literalmente, do casamento ao divórcio, Priscila e Elvis tiveram uma história de altos e baixos. Isso sem falar o fato deles terem começado a namorar quando Elvis tinha 24 anos e a Priscila tinha só 14. Essa aí é outra treta. Enfim, no livro, a Priscila conta que engravidou na noite do seu casamento com o Elvis, e isso foi um problema gigantesco pra eles. Abre aspas. "O nosso casamento significou que eu poderia finalmente vir a público, como companheira do Elvis. Eu estava muito empolgada, mas engravidei na noite do nosso casamento, e esse sonho desmoronou. Durante várias semanas, eu e o Elvis nos preocupamos em silêncio sobre o que estava por vir. Nos meus piores momentos, cogitei como me sentiria se tivesse um acidente e sofresse um aborto. Me senti muito culpada por ter esses pensamentos. Ele, o Elvis, me olhou um dia e perguntou se eu queria fazer um aborto. Ele disse que apoiaria qualquer que fosse o meu desejo. As palavras dele foram como um despertar pra mim. A grandiosidade daquilo bateu com tudo e eu comecei a chorar. Falei com ele: não podemos fazer isso, é o nosso bebê." Ela tá relatando o que a Lisa tinha contado sobre a Priscila não querer ser mãe num primeiro momento. Quando a pequena Lisa Marie Presley chegou ao mundo em fevereiro de 1968, o casal ficou completamente encantado pela filha. Mas essa fase de comercial de margarina não durou muito tempo, porque quando a Lisa completou 4 anos, a Priscila se separou do Elvis. A essa altura, ela já estava tendo um caso com seu instrutor de karatê, um cara chamado Mike Stoney, mas ela alega no livro que esse não foi o motivo do divórcio, e sim o comportamento controlador e ciumento do Elvis. Ela vivia isolada por ele, ela usava as roupas mandadas por ele e toda a sua vida era dentro da bolha controlada de Elvis Presley. Ela conta que o Elvis era tão intenso e tão possessivo que quando ele descobriu que ela estava tendo um affair, ele quis contratar um matador de aluguel para tirar a vida desse instrutor de karatê. Segundo a Priscila, ele achava insuportável a ideia de ver ela com outro homem. Só que, de acordo com a Priscila, o Elvis também tinha os seus casos com suas fãs. E não eram poucos, não. Abre aspas. "Se o Elvis estava tendo casos que não eram da minha conta, então não era da conta dele o que eu estava fazendo. A amizade próxima que Mike e eu tínhamos desenvolvido se transformou em um affair. Nas semanas após a minha partida, Elvis disse aos amigos que Mike tinha que morrer. Ele até pediu pro Joe Esposito encontrar um assassino de aluguel. Joe Esposito era um dos empresários do Elvis, um empresário que sempre se envolveu em alguns boatos sobre ter vínculos com a máfia. Só pra você ter ideia. A Priscila concluiu o trecho sobre o seu affair com Mike Stoney dizendo: "O Joe Esposito me avisou para ter cuidado. Quando ofereci de levar a Lisa para Las Vegas para ver um show do Elvis, o Joe me disse para não fazer isso. Me ver poderia deixar o Elvis irritado." Com o tempo e com muita persuasão do seu pai e dos seus amigos, o Elvis foi se acalmando gradualmente e desistiu da ideia de matar o Mike, graças a Deus. A pior parte disso vem quando a Priscila escreve que quando o Elvis descobriu a relação dela com o Mike Stoney, ele forçou uma relação não consensual, se forçando mesmo em cima dela, como ele imaginava que um instrutor de karatê faria. Era como se ele quisesse reafirmar sua masculinidade. Abre aspas. "Isso me deixou com uma lembrança infeliz da minha última experiência de intimidade sexual com Elvis. Por mais difícil que fosse, nunca me arrependi da minha decisão de deixar o Elvis, mas nunca deixei de lamentar a sua perda." Outro caso que é narrado no livro de memórias foi o relacionamento da Priscila com o Robert Kardashian. Sim, o pai do Khloe Kardashian, ainda em 1975. Alguns anos depois de terminar com Elvis, ela engatou um romance com o Robert, mas manteve o caso em segredo para não despertar a ira do rei do rock, porque mesmo após a separação, ele ainda não conseguia sustentar a ideia de ver a Priscila com outra pessoa. Ela conta, por exemplo, que o Elvis ligou para ela um dia que ela estava com o Robert Kardashian, já altas horas da madrugada, querendo tirar satisfações de onde ela
estava. Ela precisou atender ele fora do quarto para ele nem escutar a respiração do Robert, para ele nem sonhar que ela estava com outro homem ali. Abre aspas. Apesar do nosso divórcio, ele ainda não conseguia aceitar que eu estivesse com outra pessoa. Ele teria ficado furioso, talvez literalmente, se soubesse que Robert estava no meu quarto. Elvis sempre carregava uma arma carregada, às vezes mais de uma. Ela tinha medo real do que o Elvis poderia fazer. Mas, apesar dessa jornada extremamente problemática e turbulenta, a Priscila reforça que nunca deixou de amar o ex-marido. Abre aspas. Ele era o mais belo, talentoso e amável ser humano que eu já conheci. Pois é, complicado. Vamos falar agora sobre a relação da Priscila com seu genro, o Michael Jackson. Você sabia disso? Eu confesso que, por algum motivo, eu apaguei esse fato da minha memória. Você sabia que o Michael Jackson foi casado com a Lisa Marie Presley? Juro. O rei do pop e a filha da Priscila e do Elvis se casaram em maio de 1994, para desespero da Priscila, que não suportava o Michael. Abre aspas. Eu fiquei horrorizada com o casamento. Eu sabia em meus ossos que Michael não estava se casando com Lisa Marie. Ele estava se casando com a dinastia Presley. Michael era um homem manipulador e eu acho que ele tinha posto os olhos nela muito antes dela perceber isso. Aquela inocência infantil que ele projetava fazia parte da sua máscara pública. A desconfiança da Priscila veio porque o casamento dos dois aconteceu logo quando Michael estava enfrentando aquelas acusações de abuso infantil em 93. Então ela achou que o Michael estava tentando limpar a sua imagem e fazer boa publicidade se casando com a Lisa. No próprio livro da Lisa Marie, aquele que eu citei mais cedo, ela conta que eles começaram a se envolver quando ela ainda era virgem. Foi durante uma viagem dos dois a Las Vegas que o Michael confessou os seus sentimentos. O trecho do livro diz: Michael disse, eu não sei se você notou, mas eu estou completamente apaixonado por você. Eu quero que nos casemos e que você tenha meus filhos. Ele me disse que ainda era virgem. Eu acho que ele havia beijado Tatum O'Neal, e ele teve uma coisa com Brooke Shields, que nunca tinha sido nada além de um beijo. Ele disse que a Madonna tinha tentado ficar com ele uma vez também, mas nada aconteceu. A Priscila conta que a sua intuição a fez questionar a sua filha para saber se ela e o Michael estavam tendo contato íntimo. Ela queria saber se o casamento era real ou era de fachada. Abre aspas. Eu perguntei a ela se eles tinham um relacionamento físico. Como muitas pessoas, eu não tinha certeza. Ela disse que sim. Mas a Priscila continuava com dúvidas, principalmente porque o Michael Jackson vivia evitando ela nas reuniões de família. Quando, 2 anos depois, a Lisa Marie pediu o divórcio do rei do pop, a mãe dela suspirou de alívio e disse que podia ouvir o Elvis Presley suspirando do seu túmulo. Afinal, segundo ela, o seu ex-marido jamais teria aprovado aquela união. Essas são algumas das tretas envolvendo outras celebridades e nomes conhecidos, mas o livro da Priscila nos traz outros bastidores hollywoodianos, como por exemplo, a disputa de poder pelo nome Presley, depois que o astro morreu. Ao longo dos anos, a Priscila enfrentou algumas brigas intensas sobre quem realmente teria a palavra final na administração da mansão Graceland e no império construído em torno da imagem do Elvis. Foi ela quem tomou as rédeas da propriedade depois que o Elvis morreu e transformou ela numa das casas-museu mais visitadas dos Estados Unidos. Esse gesto da Priscila garantiu a sobrevivência desse patrimônio, mas também gerou muitas críticas, com as pessoas dizendo que a Priscila estava centralizando todas as decisões nela. São esses relatos que mostram uma imagem meio ambígua da ex-esposa do Elvis. A gente sabe que houve uma disputa judicial com sua neta, a Riley. A gente sabe que ex-sócios acusam ela de fazer o impensável para tomar de volta o poder do Império Presley. E o novo livro, de um jeito ou de outro, acabou reacendendo essa discussão de novo. Reacendendo algumas desavenças, algumas desconfianças envolvendo o legado da Priscila na família. Na imprensa, as reações ao livro foram mistas. O Washington Post destacou o tom melancólico da obra, ressaltando que a Priscila transmite a dor de uma vida dividida entre o amor e o peso de preservar um mito. Já a Rolling Stone apontou que, apesar de algumas passagens corajosas pela franqueza, o livro peca pela seletividade, suavizando alguns episódios que poderiam prejudicar ainda mais a imagem do Elvis, e sempre dizendo como a Priscila continua amando ele acima de qualquer coisa. E a Vulture, por sua vez, descreveu a obra como um exercício de autoproteção, com a Priscila se colocando como peça indispensável do legado do Elvis. Bom, eu preciso reforçar para vocês aquilo que eu sempre digo, eu não li o livro.
ok? Geralmente, esses trechos mais polêmicos são liberados para a imprensa antes do lançamento da obra, principalmente antes do lançamento no Brasil. Então, o que eu tô fazendo aqui é resumir o que tá saindo na imprensa, o que tá repercutindo nas redes sociais, mas provavelmente, quando você pegar o livro inteiro na sua mão, vai ter mais caldo ali, vai ter mais história de Hollywood. Mas eu quero saber, até aqui, o que você achou dessas revelações. Você acha que a Priscila é uma narradora confiável ou ela tá puxando muito mais a sardinha pro próprio lado? Deixa a sua opinião aí. Se você gostou desse vídeo, você não pode perder o outro que eu fiz sobre o documentário polêmico do Charlie Sheen. Vou deixar aqui em cima pra você. Deixa um like nesse vídeo, se você viu até aqui, você deve ter gostado. Se inscreve se você ainda não tiver feito isso. Vai me seguir nas redes sociais também e a gente se vê no meu próximo vídeo. Ok? Comenta aí o que você achou dessas histórias cabulosas. Bye, bye.